Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre volumes, tá? Eu não tenho intenção de explorar todas as características dos sólidos geométricos, a gente vai dar uma noção geral sobre volumes. Vamos aproveitar e calcular suas áreas também, a área total, a área lateral, a área das bases, né? Nós vamos falar sobre o prisma, sobre o cilindro, sobre a pirâmide, o cone e a esfera. Vamos lá? Primeiro, nós vamos começar definindo o que é um prisma, né? Então, prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais, paralelas e congruentes. Então, as bases são polígonos, elas são paralelas entre si e são congruentes. Congruentes quer dizer que tem o mesmo tamanho, né? O prisma ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Ele vai ser reto quando a aresta lateral formar um ângulo de 90 graus com a base. Ele vai ser oblíquo quando esse ângulo não for 90, tiver uma inclinação diferente de 90 graus. Aí chamamos de prisma oblíquo. Mas de qualquer forma, as bases são paralelas e congruentes, mesmo tamanho. Eu vou destacar aqui os elementos do prisma. Vou separar aqui por cores. Vou começar por esse em vermelho. Esse em vermelho, esse pontinho em vermelho aí, nós chamamos de vértice. É o vértice. Vértice do prisma. Então, tem quantos vértices? Se a gente fosse contar, aqui em cima tem 5, lá embaixo tem mais 5. São 10 vértices esse prisma aqui, por exemplo. Tá? Nós temos também essa parte que está destacada em verde. Vou destacar aqui agora, ó, em verde. Isso que eu estou destacando aqui de verde, nós chamamos de aresta da base. Aresta da base. Esse que eu vou destacar agora de roxo, nós vamos chamar isso aqui de aresta lateral. Tá? Esse aí para nós vai ser aresta lateral. Então vamos lá, aresta lateral. Aresta lateral. Essa parte que eu vou chamar aqui de amarelo, esse aqui, ó, que eu estou destacando de amarelo, é uma das bases. Tem duas, tem essa de cima e tem a de baixo. Esse que eu vou destacar de laranja, nós chamamos isso aqui de face. Face lateral. Face lateral. Certo? E aí, nós vamos ter o quê? O nome do prisma ele vai ser determinado pelo polígono que forma a base. Então, neste caso aqui, nos dois exemplos, nós temos um pentágono na base. Então, é chamado de prisma pentagonal. Então, nesses dois exemplos aí, nós temos prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Se a base for um triângulo, vai ser prisma triangular. Se a base for um quadrado ou um quadrilátero, se a base for um quadrilátero, vai ser chamado de prisma quadrangular. Tá? Ele é reto quando forma 90 graus. A aresta lateral forma 90 graus com a base. Ele é oblíquo quando o ângulo não é de 90 graus. Tá? Eu vou destacar aqui agora a altura. Como que a gente encontra a altura? O que é a altura de um prisma? A altura do prisma vai ser a distância entre as duas bases. Então, a altura do prisma vai ser a distância entre as duas bases. Isso aí que vai ser a altura. Então, a altura do prisma nada mais é do que a distância entre as duas bases. E na maioria dos livros, você vai encontrar a altura representada pela letra H, porque a altura em inglês começa com H. Tá? Bacana. Para encontrar o volume, a área e o volume de um prisma, para encontrar a área. Então, falando aqui sobre áreas e volumes,
nós vamos ter a área total de um prisma e o volume de um prisma. A área total, ela vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A base vai depender do polígono. Se eu tiver, para cada polígono eu vou ter uma área diferente, uma fórmula diferente. A lateral, ela é composta de retângulos. Então, eu vou calcular a área do retângulo e vou somando todos eles. Se você ouvir a palavra prisma regular, o prisma ele vai ser regular quando o polígono da base for um polígono regular. Então, se o polígono da base for um quadrilátero e falar que o prisma é regular, então esse quadrilátero vai ser um quadrado. Se for um pentágono, né, e falar que é um prisma pentagonal regular, então é porque a base é um pentágono regular, né? Todas as medidas todos os lados são congruentes. Bacana? Então, o volume, independente disso, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume? Como é que eu calculo o volume? Então, o volume vai ser a multiplicação da área da base vezes a altura. E se o prisma for reto, a altura coincide com a aresta lateral, né? Então, tá aí a fórmula para calcular a área total. Basta fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. E para calcular o volume, então a área total está aqui. Área total e o volume. Tá ok? Vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área total e o volume do prisma quadrangular regular. Bacana. Se ele é quadrangular regular, significa o quê? Significa que a base, no caso aqui um quadrilátero, será um quadrado. Por que será um quadrado? Porque falou que é quadrangular regular. Significa que o polígono da base é um polígono regular, ou seja, vai ser um quadrado. Aqui também é 5 centímetros. E aí vamos calcular primeiro a área total. Como é que calcula a área total? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a quem? É 2 vezes a área da base. A base é um quadrado. E a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 5 vezes 5. Ou simplesmente 5 ao quadrado. Por que 2 vezes? Porque são duas. São duas bases, né? Se a gente fizesse assim, ó, aqui está a base. Deixa eu desenhar novamente. Aqui está a base. A base tem esse formato. E a face lateral tem esse formato aqui, né? E aí o que acontece? Se a gente observar bem, a base mede 5 e aqui também mede 5. A superfície lateral, aqui embaixo mede 5, aqui mede 10. Só que tem 4 dessas, 4 faces dessas. Então vai ser vezes 4, tá? Então a gente pode escrever assim, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. 5 vezes 5 dá 25, né? 25. Então, a área da base é igual a 5 vezes 5. A área da base é igual a 25. E a superfície lateral, né? A área da face, vai ser 5 vezes 10. Só que tem 4 faces iguais. Então, 5 vezes 10 vezes 4. Então, aqui vai ficar mais 5 vezes 10 vezes 4, porque são 4 faces. O prisma é quadrangular, logo ele terá 4 faces. Então, a área total vai ser igual a quem? Vai ser igual a 50 mais 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, 200. Então, a área total vai ser igual a 250 centímetros quadrados. Lembrando que a área é unidade quadrada. Bacana? Vamos calcular também o volume. Para calcular o volume, basta fazer a área da base vezes a altura. Então, a área da base nós já fizemos, que foi 25. Eu vou multiplicar pela altura, que é 10. Então, o volume vai ser igual a
250 o quê? Centímetros cúbicos. Ficou parecendo aqui que é coincidência, né? Que deu o mesmo valor. Mas na verdade foi uma mera coincidência ter aparecido 250 centímetros quadrados e o volume 250 centímetros cúbicos. Aí nós vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Considere agora um prisma triangular regular. Calcule a área total e o volume de um prisma triangular regular a seguir. E se não for regular? Não tem problema. Se não for regular, você vai fazer da mesma forma. Você vai calcular a área da base, você vai calcular a superfície lateral e somar todas. O regular, ele ajuda na hora de calcular a área lateral, porque basta calcular uma face e multiplicar pela quantidade de faces. Neste exemplo aqui, nós vamos calcular primeiro a área da base, a área lateral, né, e a área total. Vamos lá? Então, primeiro, para a gente chegar na área da base. A base é um triângulo. E como falou que era regular, então esse triângulo é um triângulo equilátero. Tá? Um triângulo equilátero, dessa forma. A superfície lateral ela é formada de retângulos. A superfície lateral vai ser sempre formada por retângulos. Então tá aí. Aqui, esse lado aqui mede 6, né? Mede 6. Aqui mede 6, 6 e 6. Será um triângulo equilátero. Aqui mede 6, aqui mede altura 10. Então, vamos calcular a base. Então, aqui está a base. Aqui está a face lateral. Lateral. Bacana. Então, a área da base vai ser igual. Aí nós temos que lembrar das fórmulas que envolvem a área, né? As fórmulas das áreas. Aí, se o triângulo é equilátero, na aula anterior nós falamos sobre a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você tem que decorar essas fórmulas, tá? Isso é importante, você conhecer as fórmulas dos polígonos regulares. Então, vamos lá. Então, pelo menos do triângulo, do quadrado, do losango, do trapézio, do círculo. Importante você conhecer isso. Então, a área da base vai ser igual a quem? Vai ser igual a lado ao quadrado. No caso aqui vai ser 6 ao quadrado. Deixa eu colocar mais embaixo. Então, a área da base vai ser igual a 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. 36 por 4. Então, a área da base vai ser igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral vai ser a área dessa face, que é 6 vezes 10, multiplicado pela quantidade de faces. No caso do prisma triangular, são 3 faces. Então, a área lateral vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6 vezes 10 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vezes 10, 180 centímetros quadrados. Podemos dizer, então, que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Sempre assim. Então, a área total vai ser igual a quem? 2 vezes 9 raiz de 3 mais a área lateral, que é 180. 180. Então, a área total vai ser igual a 18 raiz de 3 mais 180. A gente pode deixar assim, ou a gente pode também colocar em evidência. É muito comum, quando tem alternativas para você marcar, é muito comum estar em evidência. Então, a área total vai ser igual a 18, que multiplica raiz de 3 mais 10 centímetros quadrados. Essa é a área total. Bacana. Pediu para calcular a área total e pediu para calcular também o volume. Nós sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. O volume vai ser sempre igual à área da base vezes a altura. A área da base nós calculamos e deu 9 raiz de 3. E eu vou multiplicar pela altura, que vale, a altura era 10. Então, 9 raiz de 3 vezes 10. Então, o volume vai ser igual a quem? Deixa eu só colocar as unidades para ficar bem claro. Centímetros quadrados vezes a altura, que vale 10 centímetros. Logo, o volume vai ser igual a quem? Vai ser igual a 90 raiz de 3 centímetros cúbicos. Porque centímetro quadrado vezes centímetro elevado a 1 vai dar centímetros cúbicos. Tá aí. Chegamos no volume
no volume. Se você quiser um valor aproximado, aí você coloca um valor aproximado para a raiz de 3 e multiplica por 90. Eu vou deixar assim porque assim está inteiro, né? Se você quer um valor aproximado, basta multiplicar, colocar o valor da raiz de 3 e multiplicar. Tudo bem? Então, para calcular a área e o volume, calculamos a área e o volume. Vamos seguindo. Essa figura aqui é chamada de paralelepípedo. Vou colocar aqui que ele é um paralelepípedo reto, forma 90 graus. Mas eu posso chamar ele também de prisma, tá? É um paralelepípedo reto, forma, todos os ângulos aqui são de 90 graus, tá? Todos os ângulos são de 90 graus. Então eu posso chamar isso aí também de prisma. Por que eu posso chamar de prisma? Porque apresenta duas bases paralelas e poligonais. Duas bases paralelas, poligonais e congruentes. Então, isso aí também pode ser chamado de prisma. E todas as formas do prisma servem para aqui, né? Então, se eu quiser calcular... Então, esse aqui seria um prisma não regular, né? Seria um prisma quadrangular não regular, né? Então, a gente pode chamar isso aqui de... Esse paralelepípedo pode ser conhecido também como prisma quadrangular. Prisma quadrangular qualquer, né? Ele não é regular porque a base não é um quadrado, né? Se fosse regular, a base seria um polígono regular. Bacana. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área total e o volume, né? A área total e o volume. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? E aí eu vou organizar melhor aqui, porque as figuras, os retângulos são diferentes, né? Então, eu posso escrever que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos analisar a base. A base é um retângulo. Então, deixa eu colocar aqui a base, retângulo. Essa é a base. Vou diminuir um pouquinho para a gente ter mais espaço aqui. Então, a base é um retângulo. Então, deixa eu escrever aqui base. Isso aqui é a base. A base, ela tem... A base seria essa daqui, ó. Posso considerar a de baixo ou a de cima. Isso aqui que é a base, tá vendo? Base. A base mede 20 de comprimento e 10 de largura, né? A base mede 20 de comprimento e 10 de largura. Então, aqui é 20 e aqui é 10. Tudo em centímetros. Então, a base vai medir... A área da base vai ser igual a quem? Vai ser igual a 20 vezes 10. Então, a área da base vai ser igual a 200 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que é 200 centímetros quadrados, mais a área lateral. A lateral... Aí, a lateral eu tenho faces. Eu tenho essa face lateral aqui, ó. Tenho essa face lateral aqui. E como é um paralelepípedo, aquela de trás lá também, ó. Aquela de trás lá, tem o mesmo tamanho dessa, né? Como é um paralelepípedo, essa de trás também tem o mesmo tamanho. Essa face aí, ela mede... Deixa eu colocar aqui, ó. Face lateral. A face lateral é um retângulo também. Ela mede 20 de comprimento por 5 de largura. Então, ela mede... Então, essa aqui é uma das faces laterais. Ela mede 20 de comprimento por 5 centímetros de largura, né? Então, esse aqui é uma face lateral. Face lateral. Tem duas dessa. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 2. A outra face lateral seria essa daqui, ó, que eu vou destacar aqui de preto, tá vendo? Essa é uma face lateral, 10 por 5. Então, vou calcular essa área também. Então, a outra face lateral é uma face que tem 10 por 5. Então, 10 por 5. Deixa eu colocar aqui. Fica melhor assim, ó. 10 por 5. Para ficar coerente com o desenho anterior.
Então, aqui tem 10 por 5. 10 por 5. Então, também são duas dessas. Se a gente observar bem, tem essa aqui desse lado, ó, e tem outra ali do outro lado. Tá vendo? Então, são duas. Então, também vou multiplicar por 2, porque são duas iguais. Então, são duas dessas. Isso aqui são as faces laterais. Vou colocar assim, ó. Faces laterais. Faces laterais. Então, essa daqui, né? Essa daqui, a área dela vai ser igual a 20 vezes 5 vezes 2, porque são duas iguais a essa. Vou chamar de área 1. Então, essa área 1 vai ser igual a quem? Então, vai dar 5 vezes 10... 5 vezes 10, 20, né? Ou melhor, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 20 dá 200 centímetros quadrados. Com essa outra aqui, a área, vou chamar de área 2. A área 2 vai ser quanto? Vai ser 10 vezes 5 vezes 2. Então, a área 2 vai ser igual a 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. 100 centímetros quadrados. Então, a área lateral, né, vai ser igual a 200 mais 100. A área lateral vai ser igual a 300 centímetros quadrados. Ok? Então, nós vamos chegar na área total aqui agora. A área total vai ser igual a quanto? A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a lateral. A lateral deu 300. Então, a área total vai ser igual... Aqui dá 400 mais 300 vai dar 700 centímetros quadrados. Pediu para calcular também o volume. E o volume é muito fácil. O volume basta fazer... para calcular o volume, deixa eu organizar melhor aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, deixa eu reduzir um pouco. Então, para calcular o volume, como é um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base nós já calculamos, deu 200. Basta multiplicar pela altura, que é 5. Então, o volume vai ser igual a 200 vezes 5, vai dar 1000, só que agora são centímetros cúbicos. O volume é unidade cúbica. Então, tá aí. O volume deu 1000 centímetros cúbicos. Tá certo? Eu deixei mais um exemplo também. Calcule a área total e o volume de um cubo de aresta igual a 8. O cubo também é um caso particular de um prisma quadrangular regular. Se é cubo, é porque todos os lados são iguais, todas as faces são congruentes. Todas as arestas têm a mesma medida. Então, a aresta mede 8. Então, todas as arestas medem 8. Né? Se a gente considerar aqui a base, então a base vai ser o quê? A base vai ser um quadrado de lado 8. Né? Quadrado de lado 8. 8 vezes 8. Então, a área da base vai ser igual a quem? A área da base vai ser 8 vezes 8. Então, a área da base vai ser igual a 64. Beleza? E a lateral? A lateral, ela é composta por quadrados também, mesmo tamanho. Então, a lateral, ela é composta por quadrados. A lateral, ela tem a mesma medida da base. Então, a lateral também, só que a lateral tem quantas faces laterais? São 4 faces laterais, então vezes 4. Então, a área lateral vai ser igual a 8 vezes 8 vezes 4, porque tem 4 faces iguais a essa. Né? A gente podia ter feito assim, ó. Eu estou fazendo como se fosse um prisma, mas a gente podia ter feito de uma forma mais rápida, né? São 6 faces. O cubo, também conhecido como hexaedro, tem 6 faces. Então, basta fazer a área de uma face e multiplicar por 6. Né? Eu quis fazer usando aqui o princípio do prisma, que a gente considera a base, considera a superfície lateral. Mas se você quiser fazer de uma vez só aí, fique à vontade. Tá? Então, nós vamos multiplicar 8 vezes 8 vezes 4. 8 vezes 8 dá 64, vezes 4 dá 256, certo? Aqui está em centímetro, então são centímetros quadrados.
Então, a área total, nós sabemos que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a base, que é 64, mais a lateral, que é 256. Né? Então, a área total vai ser igual a 128 mais 256. A área total vai ser igual a 384 centímetros quadrados. Lembrando que a área é sempre unidade quadrada. Tá aí. Calculamos a área. A gente podia ter feito assim, ó. A área do cubo, a área total do cubo, você calcula uma face, que é 8 vezes 8, e multiplica por 6, direto, 384 centímetros quadrados. Ok? Poderia ter feito assim, bem mais fácil. Bom, da mesma forma, nós vamos calcular agora o volume. O volume, nós sabemos que o volume é a multiplicação da área da base vezes a altura. O volume de qualquer prisma. Então, a área da base, que é 8 vezes 8, vezes a altura, que também é 8. Então, para ficar mais fácil, se você quiser olhar assim, o volume do cubo, basta você pegar o lado e elevar o cubo. Simples assim. Né? Ou, se você quiser considerar como um prisma, você faz aí, área da base vezes a altura. Então, 8 vezes 8 dá 64, vezes 8 vai dar 512. Então, o volume vai ser 512 centímetros cúbicos. Tá aí o volume. Certinho? Naquele anterior, que a gente falou do paralelepípedo, para calcular o volume, se você quiser, também pode fazer de uma forma mais rápida. O volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões. É 20 vezes 10 vezes 5. Mas se você olhar bem, isso aqui, ó, é a área da base, né? A área da base vezes a altura. Então, dá no mesmo. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar agora sobre o cilindro. Cilindro. Então, nós podemos ter um cilindro reto, da mesma forma que a gente tem o prisma, tem um cilindro. Ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Então, reto, ou ele pode ser oblíquo. Oblíquo. Reto. E quais são os elementos de um cilindro? O cilindro ele vai ter 2 bases, que tem o formato de um círculo, né? As 2 bases têm o mesmo tamanho, são 2 círculos idênticos, né? E vai ter também essa parte aqui, ó, que seria, no prisma seria a aresta lateral, aqui é chamado de geratriz. Geratriz. Então, esse G é chamado de geratriz. Esse G é chamado de geratriz. Vou colocar um cantinho aqui. Então, esse G é chamado de geratriz. Geratriz. Quando a geratriz tem o mesmo tamanho da altura, a gente vai falar que o prisma ele vai ser reto. Quando a geratriz tiver o mesmo tamanho da altura, nós vamos chamar de prisma reto. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui está a altura. Então, a altura a gente vai representar por letra H. Quando a altura tiver a mesma medida da geratriz, é porque ele vai ser um prisma reto. Vai formar, a geratriz forma 90 graus com a base, com o plano da base. Neste outro exemplo aqui, ó, nós temos um prisma oblíquo. Né? Prisma oblíquo. Então, neste caso aqui, essa geratriz vai formar um ângulo com o plano da base, chamado de ângulo alfa. Tá? E aí, o que nós vamos ter? A altura, neste caso aí, vai ficar diferente. Né? A altura vai ficar diferente. Então, nós temos aqui a altura, é um segmento, seria a distância entre as 2 bases, né? A altura. Então, a altura é a distância entre as 2 bases. Então, isso aqui é a altura. Certinho? Como que eu vou calcular área e volume? Né? Da mesma forma que o prisma,
a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, da mesma forma que o prisma, o cilindro, a gente calcula a área desta forma aqui, ó, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume, a forma é idêntica. Basta calcular a área da base vezes a altura, tá? Então, essas são as duas formas para calcular a área lateral, ou melhor, a área total e o volume. A área total e o volume do cilindro. São idênticas às fórmulas do prisma. O que muda? Muda que a base tem um formato diferente. A base, ao invés de ser um polígono, a base é um círculo. E aí você vai precisar encontrar a área do círculo. A lateral, vou desenvolver aqui com você, ó. A lateral, eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que você tenha tipo uma lata e você vai abrir essa lata, né? Aí você vai pegar um objeto para cortar, uma tesoura, e vai cortar essa lata. Vai abrir essa lata. Cortar. Quando você cortar essa lata e abrir ela, vai ficar uma situação mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, eu não sou muito bom no desenho, não. Então eu vou pegar essa lata e vou abrir ela. Aí vai ficar uma situação mais ou menos assim, ó. Quando você está abrindo essa lata, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Deixa eu tentar melhorar aqui o desenho, para não ficar muito feio. Pronto. Então a gente está abrindo essa lata. Quando você abrir ela por completo, se fizer a abertura dela por completo, vai ficar uma situação desse jeito aqui, ó. Vai formar um retângulo, tá? A parte lateral, a superfície lateral, ela vai ser um retângulo. Ok? Então, a área lateral, a gente começou cortando, imaginando um corte aí nessa lata, esse cilindro, desenrolando ela e chegamos em um retângulo. Aqui nós temos a altura, né? A altura, considerando aqui um prisma, um cilindro reto, né? Aqui também vai ser a altura. Esse comprimento aqui, ó, esse comprimento, na verdade, ele saiu quando a gente estava desenrolando essa parte aqui, viu? Então, na verdade, aquele comprimento ali embaixo é o mesmo comprimento da circunferência. Esse comprimento aqui, ó, comprimento da circunferência. Que a gente viu na videoaula anterior, que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Era isso, não é? O comprimento da circunferência era 2 vezes π vezes o raio. E esse comprimento aí, ele foi desenrolado e ele está aqui embaixo, ó, é 2 vezes π vezes o raio. Logo, a área lateral vai ser comprimento vezes largura, a área desse retângulo. Então, a área lateral vai ser quem? Vai ser 2π vezes o raio vezes a altura. A área lateral vai ser igual a quem? Então, a gente colocar assim, ó, é assim mesmo. 2π vezes o raio vezes a altura. Tá? Essa é a fórmula para encontrar a área lateral. Tá certo? Vamos fazer um exemplo ali, ó. E o volume? O volume nós já falamos. O volume é a área da base vezes a altura. Tá? Aí vamos fazer um exemplo aqui para a gente treinar isso aí. Calcule a área total e o volume de um cilindro reto representado abaixo. Então aqui é como se fosse um reservatório de água, né? Um cilindro. Esse reservatório de água aqui, ele tem 1 metro de altura e o raio é de 50 centímetros. Então eu quero saber o volume desse, a área total e o volume. Essa área total seria importante para a gente calcular, por exemplo, um revestimento, qual seria a área que seria revestida, né? O volume para a gente saber qual a capacidade dele, né? Considerando aqui medidas internas, tá? Medidas internas, desprezando a espessura dessa parede, eu quero saber a área total e o volume desse cilindro. Então, como que vai ser? A área total, nós sabemos que é 2 vezes a área da base. Por quê? Porque tem 2 bases, tem uma base em cima e tem outra base embaixo. Então, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A base é um círculo.
E nós sabemos que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Mas a área lateral, nós desenvolvemos aqui a fórmula agora, ó. A área lateral foi essa fórmula que nós chegamos. 2πr vezes h. Né? Então, a área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h. Lembrando que h é a altura. Para que tudo funcione aqui certinho, nós temos que colocar todas as unidades na mesma unidade de medida. Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Então, nós temos que transformar ou tudo para centímetro ou tudo para metro. Eu vou transformar aqui para metro. 50 centímetros representa meio metro. Meio metro. Tá? Então, a área total vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, então é 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes o raio, que é 0,5, vezes a altura, que é 1. Né? Então, a área total vai ser igual a 2 vezes π vezes 0,5 ao quadrado dá 0,25, mais 2 vezes 0,5 dá 1, 1π, mais 1π. 1 vezes 1 é 1. Aí, multiplicando aqui, a área total vai ser igual a 2π vezes 0,25 vai dar 0,5π. 0,5π. Mais 1π que está ali, não precisa escrever esse 1. Então, a área total vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1,5π metros cúbicos. Se eu quiser um valor aproximado, basta colocar o valor de π. Né? Quanto que vale π? π tem infinitas casas, 3,14, 15 e aí vai. Então, se a gente arredondar um π aqui para 3,14, 1,5 vezes 3,14, então vai dar 4,71 metros cúbicos. 4,71 metros cúbicos. Tá? Na verdade, não é metros cúbicos, não, né? Nós estamos calculando a área, então é metros quadrados. Não vamos confundir as coisas. Aqui nós estamos calculando a área, e a área é unidade quadrada. Então, nós estamos calculando a área. Então, deu 4,71 metros quadrados. Medida de área é medida quadrada. Tá aí, a área está aqui. Agora, vamos falar do volume. Tudo bem, a gente fala do volume. Como é que é o volume? Volume é a multiplicação da área da base vezes a altura. Simples assim. Então, o volume vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Né? Então, neste caso aqui, o volume vai ser igual a quem? Vai ser igual a π vezes o raio, que é 0,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 1. Então, o volume vai ser igual a quanto? Então, 0,5 ao quadrado dá 0,25 π, só que agora metros cúbicos. Agora nós estamos falando de volume. E aí, se eu quiser um valor aproximado para esse volume, basta colocar um valor aproximado para π. Então, aí vai ficar aproximado. Vai ser 0,25 vezes 3,14 metros cúbicos. Multiplicando 0,25 vezes 3,14, vai dar um volume aproximado de 0,785 metros cúbicos. Se fosse para transformar isso aqui em litros, nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1 litro, que corresponde a 1000 litros. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, 0,785 metros cúbicos correspondem a 785 litros. Tá? Essa aqui seria a capacidade, esse aqui nós temos o volume. Tudo certo?